E aí, pessoal, beleza? Queria complementar aí o assunto do vídeo passado, que é algo que eu também já meio que citei em vídeos anteriores, que é a relação aí de desgaste, né, do motor, riscos ao motor, durabilidade, vida útil e a ligação direta que isso tem com giro, né, com rotação. Ou seja, quanto mais rotação, menor a vida útil do motor, né? Essa é uma regra meio que direta. Quanto mais você exige do motor, menos ele vai durar. Então, como eu estava falando no vídeo anterior a respeito das peças forjadas, né, e citei até uma das formas de se medir a durabilidade ou o tipo de uso de um pistão na realidade, além da dureza do material, através de forja, do tipo de liga metálica que é usada, tá? Porque os pistões, eles não têm o mesmo tipo de material, a mesma dureza exatamente. Isso varia de modelo para modelo, do tipo de aplicação, do projeto, né? Então, a fórmula e a quantidade de materiais usados, ela varia. Uma das formas de medir isso é a quantidade de metros por segundo que esse pistão ele vai literalmente andar. Isso mesmo, metros por segundo. Perceba, né? O pistão ele sobe e desce dentro do cilindro, né? Para comprimir a mistura e para fazer a fase de escapamento, que é quando você joga a mistura de queima, né? A mistura queimada para fora. Então o pistão, existe um cálculo que se faz que o pistão ele anda tantos metros por segundo. Ou centímetros por segundo e tal. Isso aí tem várias formas de se fazer de acordo com a unidade de medida utilizada, tá? Mas aí o importante é ressaltar isso, que uma das formas de saber o quanto ele resiste é o quanto ele vai percorrer em determinado tempo. Ou seja, quanto mais rotações o motor atinge, mais resistente tem que ser esse pistão. É por isso que eu já falei que quem anda sempre no limite do giro faz com que o seu motor ele se desgaste, porque isso estressa, né? No caso eu estou falando especificamente do pistão, mas estressa todo o conjunto. Então aqueles aí que gostam de, por exemplo, como eu já citei, trocar o CDI para tirar o limite de giro, ou remapeia a sua moto e aumenta aí a margem de giro, isso aí você pode estar levando o seu pistão a percorrer ou a andar, né, entre aspas, uma distância maior do que a que ele foi projetada naquele espaço de tempo, tá? Vamos dar um exemplo para ficar uma coisa bem simples, né? Você coloca aí o limite dele é para andar 1 metro por segundo, e aí o seu motor hoje na configuração original de fábrica ele anda meio metro por segundo, então ele ainda tem 50% de margem. Aí você vai e coloca o seu motor para girar o dobro. Então você vai estar trabalhando com o seu pistão no limite da margem que o fabricante recomendou. Então isso quer dizer o quê? Que há sério risco de o seu motor quebrar, causado por esse uso indevido que você fez, por esse uso acima, né, com esforço acima do que ele suporta, ou muito perto do limite que ele suporta. Não significa que porque uma coisa suporta, por exemplo, 10 quilos, que você vai andar sempre com 10 quilos, porque isso vai atrapalhar sim na vida útil dela. Isso tem uma série de coisas envolvidas, tá, pessoal? Não é apenas o porquê ele vai andar mais, né? Eu já usei até como exemplo a questão das mãos no pistão. O que é que acontece? À medida que a rotação aumenta, ou seja, que você coloca mais giro no motor, a velocidade das peças móveis ela vai aumentando, logicamente. E acontece similar ao que eu já dei um exemplo anterior. Pegue sua mão e comece a esfregar uma na outra.
tá? E aí comece a esfregar mais rapidamente e vá aumentando a velocidade. Perceba que sua mão vai cada vez esquentando mais. E é exatamente isso que acontece com todas as partes móveis. Elas começam a entrar em maior atrito, começam a aquecer mais. Então assim, o atrito ele faz com que aumente a temperatura das peças. Com o aumento da temperatura da peça, a peça normalmente ela também se dilata, ou seja, ela aumenta de tamanho. Se ela aumenta de tamanho, o espaço diminui e o atrito aumenta ainda mais, causando ainda mais temperatura. Então entra numa espécie de ciclo vicioso. E isso é extremamente prejudicial. Porque o seu motor também, aquele material, ele tem um limite de temperatura que ele suporta antes de derreter ou quebrar. Por isso que não é nem um pouco boa ideia você estar alterando o limite de giro do seu motor. Seja aí através de troca de CDI, né, ou remapeamento, ou você andar aí com giro excessivo. Você vai estar estressando o seu motor. Então assim, via de regra, salvo raras exceções, né, em condições iguais e ideais, um cara que anda, vamos supor, né, que isso é hipotético, para ficar uma coisa mais exata, um cara que anda a 4.000 rotações constante e um outro que anda a 8.000 rotações constante, sem dúvida, o primeiro, o que anda com a rotação mais baixa, vai ter uma durabilidade maior de todo o seu conjunto. Porque ele submete esse motor a um esforço menor. Quanto mais esforço você faz, mais rápido chega, entre aspas, a fadiga, né, o limite. Então isso é que tem que ser frisado, pessoal. E é por isso, às vezes, que você precisa também de um pistão forjado. Porque você vai botar o seu motor para rodar muito mais do que aquilo que ele foi programado. Vamos supor alguns carrinhos aí que a turma prepara, por exemplo. Ele corta originalmente a 6.500, né? 6.500 rotações por minuto. Aí o cara vai e coloca um comando de altíssima e libera para esse motor girar 8,5, 9. Então é muito provável que o pistão original ele vai estar trabalhando muito perto do limite ou até quebre. Então, para evitar isso, o cara vai lá e coloca um pistão forjado que consegue percorrer uma distância maior sem quebrar, que ele já foi projetado para isso. Entendeu? Portanto, está diretamente ligado. Durabilidade, ele é contrário a desempenho. Ele é contrário a desempenho. Quanto mais desempenho você extrai, menor é a durabilidade. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!